Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. É isso mesmo que você falou, né? Quando o presidente do Brasil fala mal do produto brasileiro, os concorrentes brasileiros amam esse tipo de comportamento. Mas olha, o que eu trago aqui agora são notícias mais atualizadas da treta, da confusão que acontece no âmbito do União Brasil, que é o terceiro maior partido político aqui no nosso país. Tem 59 deputados. Ele fica atrás somente do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, que tem 96, e o Partido dos Trabalhadores, que tem 68. União Brasil vem logo em seguida. E a confusão toda, a gente tem acompanhado aqui, decorre da substituição desse cidadão aí que aparece no vídeo, o deputado Luciano Bivar, que tem dificuldades imensas. Ele parece ser uma figura simpática e tal, mas ele teve graves problemas de relacionamento no âmbito interno do partido, que tenta destituí-lo desde o ano passado. Ele finalmente foi apeado do cargo, que deve exercer até maio, que é quando termina o mandato, e foi eleito em seu lugar Antônio de Rueda, um jovem advogado, esse de barba que aparece aí à esquerda do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Eles se uniram e destituíram, elegendo Rueda por unanimidade. O ex-presidente, ou o presidente em fim de mandato, Luciano Bivar, reagiu de forma muito destemperada, né? Ele se exasperou e passou então a ameaçar de mortes com testemunhas, com gravações. O próprio Rueda, a família do Rueda, enfim, foi uma situação que criou muitos embaraços e muito clima de tensão, até que, na noite de segunda-feira, duas casas da família Rueda foram incendiadas em um condomínio de classe média alta no sul de Pernambuco, na praia do Coquinho. As casas de Antônio de Rueda e da irmã dele, que também é dirigente do União Brasil. Bom, isso aí virou já um caso de polícia claríssimo, né? O Luciano Bivar nega, e para tentar se contrapor a essas acusações, ele também desferiu acusações contra Rueda e os seus aliados, mas não apresentou prova alguma. Falou mal até da esposa de Antônio de Rueda. Eles eram amigos há muitos anos, etc., mas politicamente acabaram se distanciando, daí a confusão. Bom, ontem a Executiva Nacional do União Brasil se reuniu e, quando estava prestes a iniciar a reunião, o seu presidente, ainda presidente, que é Luciano Bivar, esse cidadão aí, simplesmente abandonou a reunião. E quando ele percebeu que a coisa não estava boa para ele, simplesmente foi embora. E a executiva acabou por acolher e dar seguimento a duas representações importantes contra Luciano Bivar, inclusive aquela que pede a sua expulsão do partido. Se isso vier a acontecer, o que tudo indica que acontecerá, Luciano Bivar será o primeiro presidente de partido no país a ser expulso da sigla no exercício da presidência, o que é algo absolutamente novo. Mas não para por aí. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um dos maiores críticos de Luciano Bivar, chegou a comparar o comportamento dele na questão dos incêndios das casas de Rueda, como um comportamento de gangster. Foi a expressão que ele usou na coletiva de ontem. E também falou o novo presidente, o futuro presidente eleito do União Brasil, Antônio de Rueda, uma figura muito discreta. Ele é muito hábil na articulação política, mas é muito discreto, raramente aparece. E ontem ele finalmente falou sobre esse assunto, sobre as ameaças e também sobre o incêndio que se acredita criminoso de suas casas. Vamos ouvir. Tem fatos que aconteceram e foram registrados. Eu sou uma pessoa muito responsável, eu tenho a clareza do que está acontecendo. O Luciano está de uma forma desenfreada atacando a mim e a minha família. E esse é mais um ataque à minha esposa. A minha esposa jamais, em tempo algum, se apropriou de ninguém, de nenhuma pessoa, algo que não fosse dela. E não é diferente. É uma calúnia, uma forma desesperada de querer atacar a minha família, de forma covarde, como ele vem fazendo. É uma covardia, mais uma das covardias que ele está fazendo. Ele ameaçou familiares, ameaçou a mim. Isso eu já fiz o registro. Isso não tem discussão, é um fato concreto. Por ocasião,
A minha esposa estava ao lado, eu estava falando com ele em viva voz, ela que fez o filme, ela que representou junto comigo a autoridade policial, e ele está se achando no direito de que agora também tem que atacar ela para ver se mitiga um pouco as atitudes criminosas que ele praticou. É simples assim. Bem, Luciano Bivar, o deputado federal de Pernambuco, ainda presidente do União Brasil, tem 72 horas para responder a essas representações e, respondendo ou não, na próxima semana a Executiva Nacional do União Brasil vai votar a sua expulsão. E também deverá encaminhar à Câmara dos Deputados uma representação no sentido de cassar o mandato de Luciano Bivar, conforme pretende e advoga o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entre outras pessoas.